brasileira, mas a Alice e o marido não têm documentos. A renda do casal, ela no setor de limpeza, ele dono de uma construtora, gira em torno de $20 mil mensais, cerca de R$120 mil. E no caso da Alice, além da própria deportação, existe uma segunda ameaça. Ela está grávida e vai ter a segunda filha em abril. E ela tem medo de que, até lá, o Trump consiga cumprir outra de suas promessas de campanha: mudar a lei para que os filhos de imigrantes irregulares parem de receber a cidadania americana ao nascer no território dos Estados Unidos. Eu tenho um pensamento mais à direita, mas não gosto desse homem nem na bala. Ele diz que a culpa de as coisas estarem caras, de não ter emprego, é do imigrante. E as pessoas acham que ele vai colocar a gasolina no preço de antes da pandemia. Colocam muito a religião na frente. Eles dizem que ele não vai conseguir mandar tanta gente embora. Estão pagando para ver. Em parte, a Alice acredita que a chave para entender o comportamento de amigos e parentes trumpistas está na religião. Há muitos evangélicos na comunidade brasileira que receberam com alegria a reversão da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que garantia o aborto legal em todo o país. A mudança do entendimento de mais de 5 décadas só foi possível graças à supermaioria conservadora que Trump conseguiu instalar na mais alta corte judicial do país durante seu primeiro mandato. Eu também sou a favor de defender a vida do feto. Mas e a vida do migrante, do adulto, que está aqui lutando para sobreviver? Quem defende? O Rafael é evangélico e de fato é contra o aborto. Mas para ele, as questões econômicas também pesam. Segundo ele, todos os empresários brasileiros dizem que com Trump era melhor. E tem uma outra coisa. Embora ele reforce que não deseja mal a ninguém, o Rafael se queixa que há imigrantes demais como ele no país. Segundo ele, isso estaria aumentando a competição por vagas como a dele, de pintor. Atualmente, o Rafael tem trabalhado apenas 3 dias por semana e ganha entre 180 e $200 por diária. A gente aqui passa apertado, mas passa. Quando eles forem ver, vão ver que a gente não pega nada do Estado. Não demos gasto nenhum. A gente quer sobreviver com o nosso trabalho. Eu quero é trabalhar. Não tem por que mandarem a gente embora. Um outro brasileiro, que a gente vai chamar de Igor, pensa de forma parecida. Ele tem 37 anos e mora no estado de Utah. O Igor chegou nos Estados Unidos há 5 anos e trabalha com jardinagem e publicidade online. O Igor veio com visto de turismo, com o qual poderia ficar aqui por 6 meses e nunca mais foi embora. E ele também não acha que vai ser deportado. Em 5 anos aqui eu só tomei 2 multas de trânsito. A migração só vai atrás de quem faz coisa errada, não de gente que contribui para o país, que paga os impostos. Por que viriam atrás de mim? Não tô aqui para explorar, eu tô aqui para produzir. Agora tem gente que eu mesmo quero que deporte, esses imigrantes venezuelanos, gente do crime organizado. Eu sou contra o pessoal vir aqui bagunçar. Torço para que o Trump deporte mesmo, até porque eles mancham a nossa imagem. Quando a gente conversou, o Igor mencionou um caso que se tornou um dos carros-chefe da campanha republicana para associar migração e criminalidade. O assassinato chocante da americana Laken Riley, da Geórgia. Ela foi morta em fevereiro pelo venezuelano José Ibarra, um imigrante sem documentos que já tinha cometido outros crimes antes. Recentemente, Ibarra foi condenado à prisão perpétua. Escolhido como czar da fronteira de Trump, Thomas Homan afirmou que as prisões e deportações começarão por aqueles imigrantes sem documentos que têm histórico criminal e que depois seguirão para aqueles com ordem de deportação pendente. O problema, segundo os especialistas, é que esses são também os alvos que estão se escondendo, os mais difíceis de encontrar. Trump sabe que deportação em massa não vai resolver o problema da fronteira, assim como o muro também não resolveu. Mas a deportação em massa é uma propaganda para criar a sensação de que ele tem controle sobre o assunto. Em suma, ele é uma espécie de um apelo midiático. O sociólogo brasileiro Gustavo Dias acredita que no ímpeto de produzir números altos o quanto antes, há grandes chances de que a gestão Trump acabe afetando mesmo os imigrantes que o apoiaram. Consultado pela BBC News Brasil sobre a possível deportação em massa de brasileiros, o Itamaraty optou por não comentar. A reportagem apurou que até agora o governo brasileiro e o time do presidente eleito Donald Trump não conversaram sobre o assunto. A BBC procurou a assessoria de comunicação de Trump
que afirmou que não comentaria porque o governo ainda não tomou posse. Mas a reportagem apurou que os brasileiros não são considerados um grupo de particular interesse, nem um alvo preferencial da política de deportação trumpista. Ainda assim, seria cedo demais para descartar qualquer possibilidade. Apesar da preferência política, o Rafael reconhece que sente medo do que vai acontecer com o início do governo Trump. Tem noite que eu deito na cama, a tornozeleira pesando na perna, e é difícil conseguir dormir para poder ir trabalhar no dia seguinte. Mas não tenho o que fazer. Agora é esperar e torcer pra gente poder ficar. É isso, pessoal. A BBC vai continuar acompanhando os movimentos do presidente eleito Donald Trump. Até a próxima. Tchau. Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo. Empresas de carros elétricos, viagens espaciais e internet via satélite fizeram com que ele ficasse muito famoso. Em 2024, ele esteve no centro das eleições americanas como dono da rede social X, o antigo Twitter. His name is Elon Musk. He saved free speech. I think this election, I think it's the most important election of our lifetime. The other side wants to take away your freedom of speech. Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Musk passou por uma transformação política que fez com que ele mergulhasse na direita e no centro do poder americano. Elon Musk! I'm not just MAGA. I'm dog gothic MAGA. Alegações sobre liberdade de expressão nas redes sociais estão no coração desse movimento. The future is gonna be amazing! Até pouco tempo, era difícil identificar o posicionamento político de Musk. Esse era ele em 2011. And I'm sort of moderate, sort of half Republican, half Democrat, if you will. But I'm somewhere in the middle. I guess I'm sort of socially liberal and fiscally conservative, which I think a lot of the country is actually. Então, como essa transformação política aconteceu? Jornalistas que acompanharam e já entrevistaram pessoas próximas a Musk dizem que começou durante a pandemia, quando muita gente no Vale do Silício passou a usar as redes sociais como principal fonte de informação. And Musk was one of those people, and very early on he started to use social media to question the seriousness of COVID. He felt like the reaction to COVID, the lockdowns that we had specifically in California, were overzealous and they affected his businesses. Forcibly imprisoning people in their homes against all their constitutional rights. That's my opinion. This is fascist. Around the same time, he was going through some things in his personal life. One of his children was embarking on a gender transition, and he really objected to that. He did not want that to happen. Ele ficou cada vez mais ligado à política identitária e reclamava que valores progressistas estavam sendo impostos às pessoas, o que ele chamava de vírus woke. Wokeness, the woke mind virus, the woke mind virus, the woke mind virus, the woke mind virus, the wokeness, woke mind virus is communism rebranded. Ele também estava preocupado com a moderação de conteúdo. Twitter had just suspended the account of the Babylon Bee, which is a right-wing satirical site, and they had been suspended for violating Twitter's policy against misgendering. And Musk loves the Babylon Bee. It's one of his favorite accounts. He thinks it's really funny. And so he really objected to that. And right before he made the offer to buy Twitter in April of 22, you see he's exchanging text messages with his ex-wife about the fact that the Babylon Bee suspension is wrong. And she says, well, maybe you should just buy Twitter. E torná-lo radicalmente pró-liberdade de expressão. Reinstate common sense to the way content is moderated. Em 2022, ele comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares e depois mudou o nome para X. Ele defendia uma praça pública digital, sem viés político. It's not some right-wing takeover, as some people in the left may fear, but rather a moderate-wing takeover, and that we obviously need to get rid of the bots and scams and trolls and people that are operating huge bot armies in an attempt to unduly influence the public opinion. As mudanças vieram rápido.
Ele demitiu equipes de moderação de conteúdo, inclusive as equipes cuja função era justamente se livrar dos bots contra os quais ele mesmo tinha alertado. Tudo parte de um corte para diminuir os custos. Em nome da sua versão de liberdade de expressão, ele reativou perfis como os de Alex Jones, que divulgavam teorias da conspiração, do controverso influenciador Andrew Tate e de Donald Trump. A reativação do perfil de Trump foi vista com entusiasmo por alguns republicanos, que podem ter identificado um potencial aliado que compartilhava das suas queixas sobre as redes sociais e liberdade de expressão. I think that Republicans have gotten very good at using the fundamental rights embedded in the Constitution as a kind of political football, such that they say we defend these rights and the Democrats are opposed to these rights. To reclaim the right to free speech for all Americans, and reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, I also think that there was a genuine concern about the way in which social media companies are moderating content. And I think there is a sense on the political right that the way they've drawn the lines about what counts as hate speech, what counts as harassment and bullying, has been misguided, and that we need to redraw those lines in other places. I think that's a legitimate argument to have, and I think it's a reasonable debate that people ought to have. But it's not a debate between people who believe in free speech and between people who don't. It's a serious issue about how to draw difficult lines. President Trump has referred to journalists as enemies of the people. That is hardly a pro-free speech, pro-freedom of the press perspective. because the media, those people right there, they're corrupt, largely corrupt. They are truly the enemy of the people. They are. Musk já mostrou quão longe ele está disposto a ir para proteger a sua versão da liberdade de expressão no X. Quando ele se recusou a banir vários perfis conectados à violência e à desinformação nas eleições brasileiras, ele foi visto como um herói por fãs do ex-presidente de direita Jair Bolsonaro. Mas alguns o acusaram de hipocrisia depois de o X aceitar pedidos de governos como da Índia e da Turquia para remoção de conteúdo. Ele disse que a plataforma não pode ir além das leis de um país onde ela opera. If we had a choice of either our people go to prison or we comply with the laws, we will comply with the laws. Ou seja, ainda que Musk se defina como um absolutista da liberdade de expressão, parece que nem sempre ele segue essa abordagem. He has rules in place restricting various forms of harmful speech. Those rules go above and beyond what the law prohibits, even in the United States, which is very speech protective. So Elon has not actually lived up to this idea that we should be allowing all lawful speech on the platform, and I think rightly so. Mas a posição pró-liberdade de expressão de Musk foi questionada depois que jornalistas tiveram seus perfis no X suspensos temporariamente graças à cobertura de uma conta que rastreava o jato do empresário. Enquanto anunciantes e usuários saíam do X e o valor de mercado da plataforma caía, Musk virou o perfil mais seguido da rede social e começou a postar cada vez mais. Super Bowl in the United States, and President Biden sent a tweet reading the labels, and then a little while later, Musk also sent a tweet reading the labels, and he sitting there looking at the two posts side by side, and Biden's post was getting more engagement, but Musk has more followers, and so he was upset by that. So he actually left the Super Bowl and flew back to San Francisco and called this emergency meeting and asked engineers to figure out why his engagement was lower and to fix it. And so for a time, they were amplifying his posts to be the most engaged or the most popular on this platform. Com seu grande número de seguidores, Musk tem amplificado a desinformação. Ele se desculpou por engajar com uma teoria da conspiração antissemita. I'm sorry for that Twitter post. It was foolish of me. Of the 30,000, it might be literally the worst and dumbest post that I've ever done. E amplificou rumores não comprovados sobre perigos de vacinas. O X se tornou a sua maior ferramenta para influenciar a opinião pública, e foi onde ele fez campanha durante as eleições de 2024. After Elon Musk endorsed Donald Trump in July, he went all in on campaigning for Trump, and he was posting a lot more than he ever has before, hundreds of times a day. We were looking at his posts over time, and there were some days where there was a gap
in his posting only about maybe 3 or 4 hours. And most of those posts were political, either endorsing Trump, talking about positive things that Trump might bring, or talking Kamala Harris and saying, you know, if the Democratic Party wins, then we'll never have free elections again in the United States. They want to take away your right to vote effectively. So he really threw the weight of his own account behind Trump. Ele deu espaço a alegações não comprovadas sobre fraude nas eleições e sobre democratas importando imigrantes sem documentos para votar nos seus candidatos. Ele também colocou dinheiro em um grupo que fazia campanha pró-Trump. De acordo com documentos oficiais, Musk doou mais de 118 milhões